Olha só, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, o Sindinap, entidade então envolvida nessa farra do INSS, que tem o Frei Chico, irmão do presidente Lula, como vice-presidente, movimentou 1,2 bilhão entre janeiro de 2019 e junho de 2025, aponta relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. A informação consta em relatório de inteligência financeira enviado à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. Desse total, 586 milhões referem-se a créditos, ou seja, entradas, e outros 613 milhões a débitos, que são saídas desse dinheiro. No relatório, o COAF chama a atenção para movimentações em em dinheiro vivo mesmo, realizadas pelo sindicato. Nos últimos 6 anos analisados, o sindicato fez operações de saques e depósitos que acumulam 6,5 milhões. Abre aspas. Esse tipo de movimentação é considerado complexo, dada a dificuldade de rastreamento da origem primária dos recursos e da identificação dos beneficiários finais, fecha aspas, explicou o órgão no documento. O Sindinap figura ao lado da CONTAG entre as entidades que mais se beneficiaram dos descontos aplicados aos aposentados. Os valores repassados pelo INSS para o Sindinap cresceram 564% em 5 anos. De 2020 a 2024, o montante recebido pela entidade a partir dos descontos nos benefícios saiu de 23 milhões para 154,7 milhões de reais, de acordo com dados do portal da Transparência. Segundo o relatório da Controladoria Geral da União, o Sindinap não conseguiu apresentar a documentação completa de nenhum associado dentro de uma amostra aleatória selecionada pelo órgão, ou seja, não conseguiram dizer e provar que o dinheiro que estava entrando desses aposentados, eles realmente teriam autorizado esse pagamento. É um negócio... Esses dias a gente estava falando aqui e eu trouxe a responsabilidade como jornalista para a própria imprensa, que está deixando de noticiar o que está acontecendo na CPMI, lá no Congresso, porque... Para falar sobre... A gente tem que falar de todos os assuntos, mas só se fala do Alexandre de Moraes, só se fala da PEC da anistia, da PEC da blindagem, do imposto de renda ou de qualquer outra coisa, menos de um negócio extremamente grave que está acontecendo na CPMI. Inclusive de depoimentos que estão sendo barrados pelo STF de acontecerem dentro da CPMI, o STF entrando na seara da CPMI, que está investigando de forma, pelo menos o que a gente percebe até agora, de forma séria, pelo presidente, por toda a comissão. É a primeira vez que a gente vê uma comissão trabalhar realmente para trazer luz às coisas erradas que estejam acontecendo, que estão sendo investigadas, e o próprio STF, às vezes muitas vezes barrando pessoas de darem depoimentos lá. Aí o cara, ele pode mentir porque ele tem o direito de mentir, ele não pode ser preso porque ele tem o direito de mentir. Então, assim, a gente está numa situação tão complicada e agora, o que muita gente já vem falando há muito tempo, é essa questão do Frei Chico, que é diretamente ligada ao presidente Lula. Mariana, você está de parabéns e parabenizamos a TBC, porque poucos são os órgãos de imprensa sérios, como a TBC, que tem essa coragem, como diz o nosso governador, essa honestidade moral de trabalhar esses assuntos. E existem muitas emissoras que muitos assuntos podem sequer ser tocados, viu, Mariana? É muito importante lembrar que essa liberdade, esse trabalho feito, ele é pioneiro e fundamental para que o cidadão de Goiás, e aonde chegam os sinais, até pelas redes sociais, aí, Brasil como um todo e internacionalmente, isso sirva e que faça o trabalho de uma boa imprensa, o que toda a imprensa deveria fazer. A TBC hoje é uma grande referência de boa imprensa no mundo. Então, quando a gente verifica que, a despeito daquilo que a lei estabelece, nós temos o irmão do atual presidente sendo o pior do petismo, Isso aí é daquelas faces do pior do petismo.
eles falam que defendem os trabalhadores e roubam esses trabalhadores. Trabalhadores já aposentados. Imagina, 1,2 bi em 6 anos para o Sindinap e para a Contag. Esses sindicatos que sempre se gabaram de fazer pelo pobre, estão lá roubando o pobre. Então isso é muito triste. Que ponto chegamos? E você coloca bem, quando a gente analisa a CPMI atuando, fazendo o seu trabalho, o parlamento ele é um poder dependente do judiciário. O legislativo ele tem essa obrigação de fazer isso. E lá dentro já tem o debate de quem defende um lado e quem defende o outro. E, de novo, a gente sempre tem que voltar naquela, entre aspas, cantilena, mas é o que está acontecendo. O STF o tempo todo tentando intervir. E aí nós vamos chegar ao seguinte consenso, Mariana. Enquanto o STF não aprender a fazer impeachment de ministro, não adianta nova lei, não adianta outros processos, tudo vai ser limitado. A gente não critica a instituição. É importante lembrar isso, a instituição é prevista em Constituição, mas nós criticamos o ativismo judicial. Não é à toa que muitos destes ministros hoje estão atingidos pela Lei Magnitsky e cada vez que nós percebemos, ao invés deles se moderarem, deles se conterem, eles estão fazendo o contrário. A gente até sugere que, de repente, os ministros possam fazer como outros juízes fizeram, caso do Sérgio Moro. Por exemplo, quer legislar? Quer ser executivo? Vai lá, sai, pede voto, quem sabe eles serão eleitos. Então, para concluir, quando a gente percebe esse tipo de disformia numa democracia, o que adianta a gente estar dando isenção no imposto de renda? Só isso por si não adianta. Porque se de outro lado está tomando diretamente dos bolsos, ou seja, daqueles que deviam estar protegendo o trabalhador, estão roubando deliberadamente o trabalhador. Então é lamentável, mas esperar o que do petismo? Então fica a seguinte dica. A gente não precisa falar em quem você deve votar nas próximas eleições. As eleições estão chegando. Mas já vai anotando quais são os políticos, os partidos vinculados, MDB, PT, esse pessoal que sempre está vinculado ao crime organizado, já vai colocando ali, esse pessoal não vou votar. Por quê? Porque aí você abre para uma renovação na política e essa renovação pode permitir uma transformação do futuro do nosso Brasil. Foi notícia polêmica de agora, essa movimentação desse sindicato, E principalmente o fato dele estar ligado ao irmão do presidente. Primeiro deixar claro que tudo isso começou no governo de Michel Temer, ok? Depois passou pelo governo Bolsonaro. E segundo o Antônio Carlos Antunes, que é o careca do INSS, o Bolsonaro sabia, ele foi avisado e não fez nada. Teve os 4 anos para fazer e não fez. No governo Lula 3 foi feito. Outro detalhe, observe que ali na reportagem só aparece o Frei Chico, o senhor José Ferreira da Silva, que é irmão do presidente Lula. Não aparece o nome do presidente, que é o senhor Milton Batista. Legal, né? O diretor-presidente desse sindicato é o senhor Milton Batista, ele que comandava, e dele não apareceu nada. Aparece do vice, olha lá, o tempo inteiro, aparecendo o senhor José Ferreira da Silva, que é irmão do presidente. Aí mostra ele com a mão lá no rosto, na foto do presidente, olha lá. Mas não aparece o presidente do sindicato. Então... Quem que é o presidente do sindicato? Milton Batista. E quem que é o Milton Batista? Ele o presidente do sindicato. Não, mas ele tem envolvimento com político ou alguma coisa assim ou não? Bom, isso eu não sei. Pois é, o que a gente... Por que de tudo isso, inclusive, até te cortando? Porque esse envolvimento do presidente Lula com pessoas que foram responsáveis por desvios de dinheiro não é de agora do INSS. É óbvio que o presidente Lula, que inclusive foi condenado em todas as instâncias possíveis e necessárias na justiça... Duas! Possíveis e necessárias. Ele foi condenado. Ele foi condenado em Curitiba, ele foi condenado em Santa Catarina, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Depois lá no STJ, ele foi também, teve a condenação confirmada lá no Supremo. Então, ele foi condenado, tanto é que ficou preso. Por
desvio de verba pública, certo? Beleza. Então, passado isso, e o fato dele ter sido descondenado por outras questões, a gente parte do princípio que nenhum político, seja o Donald Trump, o presidente Lula, o Bolsonaro, vai colocar a cara ele pessoalmente para desviar alguma coisa. Ninguém vai fazer isso. O que está acontecendo aqui de mostrarmos, inclusive, o irmão do presidente Lula, é porque ele é o irmão do presidente Lula, é porque ele tem esse parentesco com o presidente, ele é ligado ao PT, ele é ligado ao governo federal e foi durante, obviamente, o cara é vice-presidente, não vão colocar ele como presidente mesmo, porque a gente não é inocente aqui não, Márcio Manuel. Você sabe que não somos. Você, por mais que possa defender um lado ou outro, a gente tem que ser prático e entender, igual que o presidente da CPMI falou, independente de quem seja, se foi no governo do Bolsonaro que foi omisso ou deixou roubar, tem que ser preso também, tem que ser responsabilizado, independente de quem seja, não tem que blindar ninguém não. Bom, deixa eu terminar minha fala então, vou tentar terminar minha fala. Bora. Não é para blindar ninguém. Se porventura ele sabia, se porventura ele estava envolvido, o irmão do presidente, o José Ferreira da Silva, ele tem que responder por isso. Isso ninguém questiona. O que eu estou dizendo é que nós temos que entender que 2 presidentes anteriores, nas gestões dele, estavam envolvidos também e não tiveram iniciativa de fazer a operação para descobrir. Outro detalhe, Mariana, você não pode ser responsável pelo que a sua irmã faz. Você não pode ser responsável pelo que seu marido faz. Se eu for beneficiada, eu não sim. posso ser responsável pelo que o irmão meu faz. Não pode. São situações diferentes. Outra coisa que você falou aí que não é verdade. Lula não foi... Você falou em desvio. Teve desvio, teve corrupção no governo Lula, mas sobre ele pesou 3 acusações: triplex do Guarujá, sítio de Atibaia e a Fundação Lula. Ué, não é desvio de dinheiro público? Esse aspecto apenas que teve melhorias, etc e tal. Apenas? O rombo no governo Lula foi de ministros, empreiteiras, primeiro escalão. Mas foi desvio de verba pública, ué. Não foi, não? Não necessariamente dele. Tá. Dele foram essas melhorias que eu citei. Outro detalhe, eu quero saber quando vai aparecer o senhor Milton Batista, que é o presidente. Porque o vice, a apuração vai ter que se desenvolver, e se ele tiver culpa, se tiver que ser preso, vai ter que ser preso. Outra, o senhor José Ferreira da Silva, irmão do Lula, ele é filiado ao PT? O presidente desse sindicato é filiado ao PT? Tudo isso tem que ser investigado. A partir do momento que você faz esse tipo de acusação, então tem que ter provas. Ele é do PDT. Agora que começou, o fato dele ser vice-presidente, digamos que tem um escândalo aqui na TBC. Bora. O fato de você ser apresentadora de um programa não te associa ao escândalo. Não, só se eu for beneficiada com o negócio. Vamos aqui Tem que trazer. saber. Pois é.